O sol se punha na noite de Halloween, o que significava que as famílias mais ricas já haviam deixado a cidade para levar seus filhos para brincar de doce ou travessura em outro município. Desde que me lembro, nossa cidade nunca permitiu brincadeiras de doce ou travessura de porta em porta. Então, as crianças que ficaram tiveram que decidir entre o festival de outono da Igreja Batista ou correr pela cidade causando travessuras. É assim que o Halloween funciona aqui. Eventualmente, como é tradição, todas as crianças acabavam se reunindo e se desafiando a visitar a floresta nos limites da cidade. Era um rito de passagem, ou algo assim, e portanto, inevitável. Eu estava preparado para os ovos e travessuras, tanto do tipo bem-humorado quanto do tipo mal-intencionado. Eu estava pronto para crianças cheias de açúcar e outras drogas entrarem na loja por hora sem intenção de comprar nada. Eu meio que esperava outro desaparecimento trágico e todas as perguntas inconvenientes e entrevistas policiais que se seguiriam. Mas, por sorte, esse foi o ano em que uma tempestade insana, que ocorre uma vez a cada década, chegou e interrompeu as festividades de Halloween. Algo sobre uma frente fria e uma frente quente se chocando ao mesmo tempo, fazendo com que as nuvens vomitassem sobre toda a nossa pitoresca comunidade. Enquanto dirigia para o trabalho, pude ouvir as sirenes de tempestade soando, alertando que um tornado estava em vigor até meia-noite, instruindo todas as pessoas boas a ficarem em casa e rezarem. Eu não poderia estar mais feliz com isso. A maquiagem de palhaço branca de Vanessa já tinha quase desaparecido quando assumi o cofre. E agora, ela parecia uma super-heroína cyberpunk confusa, o que eu expressei a ela. Ela insistiu que era seu plano desde o início, e eu a parabenizei pela previsão. Perguntei se ela tinha estado ocupada, e ela me disse que afastar o tédio era um trabalho árduo. Ela só tinha atendido um cliente durante todo o dia, e tudo que esse cliente comprou foi um saco de milho para veados. Venda número 5. Ela trabalhava aqui há cerca de um mês, e minha impressão até então era de que ela era uma pessoa inteligente e genuinamente feliz. Recém-saída do ensino médio e ainda não abatida pelo mundo frio e cruel. Vanessa era uma lufada de ar fresco. Eu gostava de tê-la por perto e, se estivesse ao meu alcance, teria demitido ela naquele momento. Não consigo explicar de forma que faça sentido, mas sempre sinto pena das pobres almas que acabam trabalhando meio período no posto de gasolina, especialmente as simpáticas. Eu a alertei sobre a tempestade e as sirenes de tornado. Por algum motivo, o som não chega até aqui. Ela perguntou se eu iria fechar a loja, e eu expliquei que os proprietários nunca concordariam com isso. Ofereci para ela ficar no posto de gasolina até a tempestade passar, mas ela decidiu que valia a pena correr o risco de ir para casa e trocar de roupa. Aparentemente, pintar o corpo inteiro de palhaço não é a melhor ideia para um longo turno de trabalho em uma cidade úmida. Ela saiu antes que a tempestade piorasse, e passei a hora seguinte limpando a tinta branca de todos os balcões, prateleiras e paredes que Vanessa havia tocado naquele dia. No processo, notei que ela havia decidido decorar alguns dos nossos gnomos de jardim. Um deles estava usando um vestidinho rosa de papel. Outro estava usando o pequeno sombreiro que vem em cima de uma garrafa de tequila que vendemos. Um estava enrolado em papel higiênico, em homenagem à múmia ou ao homem invisível. E outro usava um adesivo com um nome no centro do peito que dizia: "Olá, meu nome é Jack". Admirei o empenho dela. O Halloween nunca foi realmente minha praia. Nem feriados em geral. Nem celebrações de qualquer tipo, na verdade. Honestamente, fiquei com um pouco de inveja da capacidade dela de encontrar qualquer motivo para se animar. Antônio ligou pro telefone da loja para me dizer que ficaria lá durante a noite e só voltaria no dia seguinte. Eu disse que entendia e que poderia cobri-lo. Provavelmente teria sido o momento perfeito para perguntar qual era o trabalho dele, mas isso me escapou da mente. Depois que toda a tinta corporal e as decorações improvisadas foram limpas e jogadas fora, levei o saco de lixo para a porta dos fundos. Normalmente, eu esperaria até ter mais lixo para levar ao container, mas, em uma noite como essa, tudo o que eu podia fazer era encontrar maneiras de matar o tempo. Empurrei a porta e imediatamente o vi, parado em uma poça profunda sob a forte chuva.
bem ao lado do container. Ele estava perfeitamente imóvel e estático, de frente para a porta dos fundos do posto de gasolina, como se estivesse esperando que eu a abrisse. O homem com a capa de chuva azul. Bem, pela primeira vez, sua roupa fazia sentido, exceto que agora ele estava vestindo outra coisa. Sob o capuz do manto, uma máscara de gás preta cobria todo o seu rosto, com lentes grandes e opacas que lhe davam uma aparência desumana. Por um segundo, comecei a suspeitar que Vanessa tivesse vestido um manequim para me assustar. E então, ele acenou novamente. Muito lentamente. Ele levantou um de seus braços anormalmente longos e balançou seus dedos longos e gordos em minha direção. Essa era a vez que eu estava mais perto do homem de capa de chuva. E, a essa distância, eu tinha certeza de que havia algo errado com ele. Seu tamanho não fazia sentido. Seu peito estava bem no topo da lixeira. Quantas vezes eu tive que levantar um saco pesado do lixo acima da cabeça para jogá-lo dentro? Eu me perguntei. Não há como ele ser tão mais alto que a lixeira. Ele deve estar mais perto de mim do que eu percebo. Mas sua mão, não a que acenava, mas a que ainda estava flácida ao lado do corpo, pendia muito baixo, com as pontas dos dedos bem além dos joelhos. Eu retribuí o aceno. Depois fingi que tinha acabado de me lembrar de algo e voltei para dentro, fechando e trancando a porta atrás de mim. Um momento depois, liguei para o Tom no seu telefone pessoal. Ele atendeu após o primeiro toque. Alô? Olá, Tom. É o Jack. Tá tudo bem? Sim, provavelmente. Eu só queria mencionar, e provavelmente não é nada demais, tá? Mas tem um cara parado perto do posto de gasolina me encarando. Não tem nada de ilegal em encarar. Sim, você tá certo. É que, bem, ele tá usando uma máscara. É Halloween, você sabe. Você tá certo. Só que ele tá parado na chuva, usando uma capa de chuva azul comprida. É pra isso que servem as capas de chuva. Eu sei. Eu acho que você tem razão, só que ele tá me assustando muito. E acho que ele tem uns 2,5 metros de altura e os braços chegam até os joelhos. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Então... Isso não é ilegal. Você tá certo. Olha, garoto, é Halloween. Essa é a noite mais movimentada do ano para o departamento. Entre isso e a tempestade, estamos todos fazendo hora extra. Mas se você preparar uma cafeteira nova, eu passo por aí quando as coisas acalmarem um pouco e converso com esse cara. Isso faria você se sentir melhor? Muito, na verdade. Obrigado, Tom. Não precisa agradecer. Desliguei. Parei o cronômetro do meu telefone e coloquei uma moeda na caixa registradora para cobrir o custo da ligação. Venda número 6. Os proprietários nos deixam fazer muitas coisas, mas sempre verificam os registros telefônicos. Saber que Tom estava a caminho realmente me fez sentir melhor e, em questão de segundos, eu havia esquecido completamente o homem de capa de chuva. Mama Susan estava com uma aparência péssima, e não me refiro a ela ter esquecido de retocar o cabelo e a maquiagem. Quero dizer que ela parecia ter envelhecido 10 anos desde a manhã em que a vi pela última vez. Seu cabelo ruivo estava desbotado e grisalho. Suas rugas de preocupação eram vales profundos. Seus olhos estavam vermelhos e sua pele estava flácida. Hoje cedo, ela era uma mulher atraente. Uma hippie da nova era com a confiança de uma acompanhante de luxo. Agora, ela parecia um mineiro de carvão em estado de choque, com o hábito de fumar um maço por dia e uma ressaca. Jack, o que você fez? Ela começou a perguntar assim que a porta se abriu. Oi. Eu realmente não sabia o que mais dizer. Jack, meu querido. Sua voz havia se acalmado, ficando um pouco mais suave e menos acusadora. O que quer que você tenha feito durante a cerimônia, preciso que volte e conserte. O quê? Durante a cerimônia de limpeza da aura, algo aconteceu. E agora a energia de cura foi cortada. Entrei em contato com os meus irmãos e irmãs. Está acontecendo a mesma coisa em todos os lugares. Isso é sério. Várias pessoas já morreram. Paul se aproximou dela e pude ver que ele também parecia um viciado em drogas ansioso por sua próxima dose.
Ele me deu um sorriso de velho e disse: "E aí, Jack? E aí, Paul? Como é que foi o livro de Mormon?" "Não foi." "Sério? Por quê?" Seu sorriso se transformou em uma expressão de confusão e ele perguntou: "Você tá falando sério?" Mama Susan interrompeu: "Jack, por favor, isso é importante. Aconteceu alguma coisa durante a cerimônia que você não está nos contando?" "Não." "Nada?" "Acho que não." "Você acha que não?" "Quero dizer, não, literalmente não. Alguma coisa estranha? Qualquer coisa." Na verdade, a coisa toda foi estranha pra caralho, né? Mas, falando sério, não. "Isso é sério? Alguma coisa chamou a sua atenção?" Bem... "Sim, bem... O quê?" "Havia outra coisa nas visões comigo." Seus olhos se arregalaram. "Algo da sua memória?" "Não, algo de fora." Paul se intrometeu, perguntando: "A porta que você abriu na cabana era vermelha, certo?" "Sim, com certeza. Quer dizer, talvez não a porta inteira, mas você sabe, partes dela eram vermelhas." Mama Susan virou-se para Paul, gritando a ordem: "Pegue as coisas! Temos que fazer a cerimônia novamente, agora mesmo!" Eu sei que estava procurando uma maneira de matar o tempo enquanto a tempestade mantinha todas as pessoas normais em casa, mas ainda assim teria preferido muito mais o Ted do que outra limpeza de aura. Eu resisti um pouco, mas a Mama Susan e o Paul foram agressivos com sua insistência dessa vez. Quando a Mama Susan gritou e derrubou uma prateleira giratória de torresmos, eu me rendi e concordei em fazer a cerimônia. Nós pulamos o CD da Enya e o Paul encheu a piscina apenas até a metade, e a água estava irritantemente fria. Passamos pelas etapas sem qualquer alarde. Coloquei a hortelã debaixo da língua, soprei a areia da minha mão, joguei a chama na água, fiz a outra coisa e amarrei a venda na minha cabeça. Na escuridão, a voz desesperada da Mama Susan falou comigo: "Ok, Jack, se você puder, preciso que volte para a ilha." E as lembranças felizes e tristes? Elas não são realmente necessárias. Fazemos essas partes apenas por diversão. A cerimônia não requer nada além da ilha. Cara, vocês são babacas. "Volte para a ilha!" ela ordenou. "As areias brancas, o céu azul, Sua voz desapareceu quando eu caí de cara em um monte de grãos brancos finos. Ao me levantar do chão, minha mão direita afundou em uma pilha quente de lama úmida. Levantei-me, me perguntando por que não conseguia aterrissar direito dessa vez. A realidade da minha situação me atingiu em ondas. Algo estava diferente. Algo estava errado. E eu não estava sozinho. Ao meu redor, havia enormes hipopótamos cor-de-rosa, ou, pelo menos, essa é a melhor maneira que eu consigo descrevê-los. Na escola primária, minha turma fez uma excursão à cidade, onde visitamos um zoológico. Lembro-me de pensar, na época, que tudo parecia estranho. Claro, eu entendia que o zoológico deveria ser divertido, mas, por alguma razão, nunca consegui sentir a mesma alegria e admiração que as crianças normais sentem ao ver um grupo de gibões tirando insetos uns dos outros. Em vez disso, sentia a vergonha daqueles macacos idiotas. No fundo, sempre torci para que os animais se rebelassem, tomassem o zoológico e expulsassem todos os humanos, como em Jurassic Park. Fiquei em apuros quando a acompanhante, minha professora da 6ª série, senhorita Stopnor, me pegou sentado em um banco, olhando em vez de apreciar as vistas e os cheiros. Argumentei que meu livro continha imagens de animais que eram pelo menos tão boas quanto os reais. Era uma história em quadrinhos do Tarzan. Mas a senhora Stopnor não viu dessa forma e providenciou para que eu ficasse de castigo depois da aula por uma semana. Como bônus adicional, fui proibido de ler qualquer livro pelo resto do ano letivo. Além disso, tive que escrever uma redação sobre o que aprendi com minha visita ao zoológico. Fiquei tentado a escrever que havia aprendido sobre as injustiças brutais do mundo com meu castigo extremamente injusto, mas, mesmo quando criança, eu sabia que isso era besteira. Sim, minha punição foi injusta, mas pelo menos não sou uma criança soldado na África ou parte da epidemia de tráfico humano na Ásia. E se eu quisesse levar meu trabalho nessa direção, provavelmente perderia a credibilidade rapidamente, porque minha vida realmente não era tão ruim assim.
Isso foi muito antes do diagnóstico. E talvez eu estivesse sendo um pouco idiota com toda a situação e devesse simplesmente aceitar minha punição. Além disso, eu não precisava começar uma guerra que não poderia vencer. E a senhora Stopinol ainda tinha alguma influência sobre minhas notas, que, na época, eu achava que seriam muito mais importantes do que realmente foram. Em vez disso, optei por escrever sobre o único hipopótamo do zoológico. Seu nome era Hermes, e eles o haviam transferido recentemente para um grande recinto em forma de coliseu. Metade do seu novo lar era uma pequena praia de concreto de baixa qualidade, e a outra metade era um lago turvo. A água chegava até a borda da parede, onde as crianças se inclinavam e jogavam refrigerantes e junk food na boca aberta de Hermes, a quase 4 metros de altura. Sua antiga jaula tinha paredes muito mais baixas, mas eles tiveram que transferi-lo porque Hermes havia adquirido o hábito de apontar o traseiro para os espectadores humanos e borrifá-los com uma mistura fecal. Aparentemente, os hipopótamos são capazes de apagar um incêndio a 6 metros de distância com suas fezes, se assim o desejarem. Não sei que benefício evolutivo isso poderia ter na natureza, mas, em cativeiro, Hermes aproveitava ao máximo seus talentos, provavelmente apenas para seu próprio divertimento. Eles transformaram sua antiga casa em uma fazenda de jacarés e o transferiram para um lugar onde seria muito menos provável que ele fizesse cocô nas crianças. E foi sobre isso que escrevi. Que triste que Hermes não tivesse nenhuma forma de entretenimento. E, honestamente, qual é o propósito de um hipopótamo em cativeiro além de comer e esperar a morte? E, na verdade, qual é o propósito de nós, seres humanos, além de comer e esperar a morte? Adicionei um parágrafo no final sobre os planos para remover Hermes da jaula após sua inevitável morte. Enquanto as outras crianças estavam na casa dos macacos, tive uma conversa reveladora com um dos funcionários mais antigos do zoológico. Um corcunda de cabelos grisalhos chamado Sr. Fields. Ele estava há 3 anos da aposentadoria e rezava para que Hermes durasse até lá. O último animal de grande porte a morrer no zoológico foi um rinoceronte chamado Rocksteady. E ele era tão pesado que teve que ser retirado em pedaços. Seu cadáver ficou no cercado o dia todo, coberto por uma lona para não traumatizar os visitantes. Após o horário de fechamento, a equipe de limpeza chegou com motosserras e carrinhos de mão. O Sr. Fields não sabia ao certo para onde levaram os pedaços. Ele só se lembrava de que tudo aquilo tinha sido muito desagradável e não queria passar por isso novamente. Não sei porque ele achou que era normal contar tudo isso para um aluno da 6ª série, mas achei a história fascinante. E se você acha que a senhora Stopinol leu meu trabalho e decidiu que talvez eu precisasse conversar com um psiquiatra da escola ou algo assim, você está hilariamente errado. Nossa cidade considera a conscientização sobre a saúde mental um tabu. Nossa escola não tem dinheiro para pagar um psiquiatra e duvido muito que a senhora Stopinol tenha realmente lido meu trabalho. De qualquer forma, sei que foi uma maneira terrivelmente indireta de dizer isso, mas meu ponto é que tenho uma boa ideia de como um hipopótamo deve ser. E é por isso que sabia que essas criaturas cor-de-rosa andando pela praia não eram, na verdade, hipopótamos. Suas cabeças eram um pouco grandes demais, e seus olhos tinham um formato errado, ovais enormes, e a cor errada, preto sólido como tinta. E eles comiam qualquer coisa que não fosse areia. Um deles pegava pedras e conchas e as devorava. Outro ficou ao lado de uma árvore, mordendo os galhos grossos e quebrando-os em pedaços que cabiam na boca. Um deles passou por mim cambaleando em direção ao oceano, deixando para trás uma pilha gigante de fezes. E foi então que percebi que não era lama que eu havia colocado a mão antes. Eca, que nojo! Lamentei em voz alta. Traduzindo, que barulho é esse? Eu me virei e vi o diabinho cinza parado a alguns metros atrás de mim. Ele era exatamente igual ao que eu tinha visto antes, praticamente idêntico. E, no entanto, eu sabia que era um ser diferente. Ei, eu disse. Ele caminhou até mim, passando rapidamente entre as pernas de um hipopótamo lento antes de parar a poucos metros de distância. Como diabos os humanos continuam entrando aqui? Ele disse. Esse diabinho era definitivamente diferente. De alguma forma, ele parecia mais jovem do que o anterior. E, por mais louco que pareça, ele tinha um sotaque inglês adequado.
o que fazia parecer um pouco pretensioso. Desculpa, eu tava procurando outro cara. Você ouviu? Ele é exatamente igual a você. Mesma altura, mesma cor, tudo igual. Isso te lembra alguma coisa? Você deve estar falando de Akiak, filho de Akiak. Provavelmente é ele. Ele tá por aqui? Ele se foi. Ele falhou em seu dever de proteger os Yaka dos intrusos. Nós o comemos. É um sinal de respeito entre nosso povo. Ele disse. Tudo bem. Nesse momento, Mama Susan correu até mim e gritou desesperadamente para o diabinho. Você é o responsável aqui? Uau, essa é uma verdadeira infestação aqui, disse a criatura. Mama Susan? Ela desviou o olhar do diabinho e sorriu para mim. Ei, Jack, desculpe, achei que seria mais fácil entrar e ver o que estava acontecendo por mim mesma. Isso significa que você tá na piscina infantil? Sim. É por isso que você tá completamente nua agora? Sim, é por isso. Nesse momento, Paul se aproximou por trás de nós. Ele também estava completamente nu e orgulhoso disso. Ele olhou ao redor como se estivesse absorvendo tudo. Então disse pra mim. Ei, Jack. Você precisava tirar todas as suas roupas? Paul deu de ombros e disse. Só é estranho se você achar estranho. Não, eu respondi. É estranho de qualquer maneira. Desculpe, disse a criatura. Todos olhamos para o diabinho. Toda a turma tá aqui agora? Ou vocês estavam esperando mais amigos aparecerem? Rosnou o diabinho. Um hipopótamo rosa se aproximou de Paul e cheirou seu rosto. Ele estendeu a mão e começou a acariciar o animal no topo do nariz, enquanto me perguntava por que essa pequena criatura alienígena parece britânica. A voz do diabinho subiu uma oitava quando ele gritou de volta para nós. Eu tenho um nome! Eles me chamam de Akiak, filho de Akiak. De alguma forma, isso era diferente do anterior. Akiak, filho de Akiak. E eu tenho a tarefa de fechar essa ilha de uma vez por todas. Essa é a minha equipe de limpeza. Os Yakas. Ele apontou para os hipopótamos cor-de-rosa. Vão comer tudo que não estiver pregado no chão, disse o diabinho. Mama Susan se ajoelhou na frente do diabinho e começou a implorar. Estranho inseto alienígena, por favor. Você tem que nos deixar usar o poder curativo da ilha. Nós precisamos dele. Vocês podem usar o quanto quiserem enquanto estiverem aqui, mas não podem levar isso com vocês, disse o diabinho. Mas vamos morrer sem isso. Como vamos viver agora que sentimos a energia dessa ilha? Vocês podem ficar aqui se quiserem. Não faz diferença pra mim, disse o diabinho. Quer dizer, pra sempre? Sim, eu realmente não me importo. Vocês gostariam? Conheço um cara cujas vacas acabaram de morrer. Ele tá procurando alguns novos animais de estimação, disse o diabinho. Ela se levantou e se virou para Paul, com uma expressão de admiração animada no rosto. Querido, ela começou. Ele percebeu a situação em um instante e parou de acariciar o hipopótamo. Suzeipu, não. Mas querido, pensa nisso. Não podemos simplesmente abandonar nossas vidas. Eu tenho meu trabalho. Temos 6 temporadas de Gossip Girl esperando por nós no DBR. Temos filhos. Que se danem! Nós podemos cuidar dos nossos filhos para sempre. Nós os ensinamos o suficiente. Agora é hora de eles deixarem o ninho e enfrentarem o mundo. Além disso, temos todas as ferramentas necessárias para ganhar mais. Não pude deixar de sentir que não havia absolutamente nenhuma razão para eu estar aqui para tudo isso. Deixei o casal conversar entre si e voltei minha atenção para Akiak. Ei, aí, você poderia ser sincero comigo rapidinho? Sua oferta é realmente legítima? Quero dizer, se isso for um golpe para atraí-los para uma armadilha ou algo assim, você pode me dizer? Akiak lambeu os lábios com uma língua longa e reptiliana, antes de responder. Em nosso mundo, não temos esse conceito de engano. Só falamos a verdade, disse o diabinho. A essa altura, eu nem estava ouvindo mais a língua dos diabinhos. Da mesma forma que você se acostuma com as palavras de um filme dublado que não combinam com os lábios dos atores, agora eu ouvia a Akiak falando comigo em português claro. Sim, mas isso soa como algo que um mentiroso diria. Pode ser. Ele respondeu. Mas não tenho motivos para mentir. Seus amigos não vão a lugar nenhum.
Eles acham que tem escolha, mas isso já foi decidido. Eles serão animais de estimação do meu amigo Aki-Aki. Não se preocupe, eles serão felizes e mimados enquanto viverem. Você, no entanto, não terá a mesma sorte. Pera, que? Pooh interrompeu dizendo: Ei, Aki-Aki, nós tomamos uma decisão. Vamos ficar. Ótimo! Comemorou Aki-Aki antes de se dirigir a uma clareira, onde se abaixou e desenhou um círculo na areia com sua garra indicadora. Outra porta escamosa e vermelha apareceu na praia à nossa frente. Ou melhor, ela estava lá o tempo todo, mas só agora, depois que o diabinho desenhou na areia, pudemos vê-la ou percebê-la. Aki-Aki empurrou a porta e, de onde eu estava, pude ver exatamente o que havia do outro lado. Não é lindo? Disse Mama Susan para mim. Não era nada. E quero deixar claro, não quero dizer que era um vazio total, como o nada do espaço. Não era como o nada que você vê quando fecha os olhos. Era um tipo mais específico de nada. Era um nada conceitual. Tivemos um palestrante motivacional que veio falar com nossa escola sobre resistir às drogas e à pressão dos colegas. Mal me lembro de uma palavra do seu discurso, mas lembro-me do detalhe interessante de que esse homem nasceu sem olhos. Na parte de perguntas e respostas do evento, um dos meus colegas perguntou-lhe o que ele vê. Ele explicou que, sem olhos, não tem nenhum conceito de visão. Ele nos disse para tentarmos pensar no que vemos onde não estamos olhando. Por exemplo, o que você vê atrás da sua cabeça? Nada. É isso que ele vê o tempo todo. Era isso que eu via do outro lado da porta, mas ela estava esperando por uma resposta. Então dei de ombros e disse: claro, tanto faz. A energia curativa que eles tanto desejavam simplesmente não estava lá para mim. Olhei para o rosto dela e perdi o fôlego. De repente, eu pude ver a beleza indescritível do outro lado da porta. Por um momento, testemunhei um lampejo disso nos reflexos aquosos dos olhos dela. Foi apenas um pequeno vislumbre, mas sua magnificência era transcendental. E eu instantaneamente entendi como tal coisa poderia mudar a vida. Mas ela piscou e então desapareceu. Paul pegou sua esposa pela mão e eles caminharam até a porta. Jack, você vai pensar em algo para dizer às crianças, certo? Não. Provavelmente não. Não quero estragar esse momento, mas não quero mentir para você e dizer que vou. E depois ficar com isso na consciência. Se eu tiver que explicar o que aconteceu, duvido muito que seus filhos consigam superar emocionalmente. É justo, ele respondeu. Então, juntos, eles atravessaram a porta. Quando cruzaram para o outro lado, pude sentir uma energia vinda deles. Uma sensação calorosa, agradável e bonita. Acho que finalmente consigo ver as auras deles. Disse em voz alta. Taki-Aki caminhou até mim e declarou em voz baixa. Provavelmente é só a droga. Eu me afastei da porta e ela desapareceu da minha realidade perceptível para sempre. Que? Você sabe, todo o ácido que você tomou para chegar aqui. Eu não tomei nenhuma droga para chegar aqui. Claro que tomou. Aquela folha de hortelã debaixo da sua língua. Na verdade, é um comprimido de LSD altamente potente. Você tá completamente chapado agora. Pera, que? Como eu disse, não temos tempo nem paciência para enganos. Isso só leva a problemas. E com o mesmo interesse pela honestidade, quero que você saiba que não me dá nenhum prazer ter que matá-lo agora. Olhei para a pequena criatura e rapidamente avaliei minhas chances em um confronto direto. Mas quem eu estava enganando? Ele tinha a vantagem de jogar em casa e dentes de tubarão. Eu nem sequer tinha sapatos. Dei um passo para trás e ele respondeu dando um passo igual para frente. Por quê? Perguntei. Não é nada pessoal, mas você sabe como chegar aqui. Tenho que garantir que todas as portas para o seu mundo estejam bem fechadas. Precisamos nos proteger do que está por vir. O que está por vir? Perguntei enquanto tentava dar um passo para trás. Aki-Aki acompanhou o passo enquanto respondia. Há uma entidade de horrores insondáveis que temos observado a uma distância cuidadosa por muitos eons. E ela está se movendo. Algo a convocou para o seu mundo. E ela se alimenta de dor. Um mal antigo determinado a perverter a vida, como a conhecemos, e inaugurar uma nova era de sofrimento até então inimaginável. Eu disse. Que droga, hein? Aki-Aki continuou. Se fosse uma opção, eu te levaria a uma loja de animais. Mas, olha pra você.
Você tá quebrado, feio e quase morto. Quem te adotaria? Mesmo como comida, você não seria suficiente para alimentar um filhote. Mas seria cruel da minha parte deixar você voltar para casa. Não, a melhor coisa é simplesmente... Tirei a máscara facial e a Kiaki desapareceu, junto com as imagens, os sons e os cheiros da ilha e dos hipopótamos cor-de-rosa. E então eu estava de volta ao meu antigo e enfadonho posto de gasolina, sozinho, com os pés em uma piscina infantil cheia de água e 2 pilhas de roupas cuidadosamente dobradas no chão ao meu lado, como se os Ledford tivessem acabado de ser arrebatados. Levantei-me da cadeira e olhei em volta para ver se havia algum sinal do casal, mas eles não estavam em lugar nenhum. Olá? Chamei. Mama Susan? Sr. Paul? Vocês estão aqui? Ou... vocês estão vivos? Atrás de mim, ouvi a porta da frente se abrir. Virei-me e vi um dos nossos clientes habituais, um fazendeiro chamado Bob Hoover. Devia ter sido uma visão e tanto. Eu ali, descalço, ao lado de uma piscina infantil e 2 pilhas de roupa suja, com uma venda pendurada no pescoço. Na pressa de preparar tudo, acho que Paul se esqueceu de trancar as portas dessa vez. Sorri e disse: entra aí, a gente está aberto. Ele se virou e saiu pelo mesmo caminho por onde tinha entrado. Passei os minutos seguintes colocando tudo em ordem. As roupas foram para um saco de lixo, junto com a bolsa da Mama Susan e a carteira, o celular e as chaves do carro de Paul. Antes que eu pudesse chegar à piscina infantil, Tom apareceu. E aí, Jack? E aí, Tom? O que é tudo isso? É complicado. Seu café ainda tá quente? Sim. Ele se aproximou e serviu uma xícara para si mesmo. Depois, bebeu enquanto eu explicava da melhor maneira possível tudo o que havia acontecido naquela noite. Quando finalmente terminei, Tom deu um leve aceno com a cabeça e disse: isso é muito estranho. Ele se ofereceu para levar os pertences dos Ledfords e registrar um boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas, garantindo que manteria meu depoimento anônimo. Ele até se ofereceu para falar com John Ben e Little Sister. E então, ele perguntou se eu precisava de ajuda para levar a piscina infantil para fora e esvaziá-la antes de ir embora. Agradeci e disse que sim. Caminhamos juntos até a piscina e notei algo muito estranho na água. Não era o mesmo líquido claro que estava lá momentos antes. Estava mais escuro do que o café do irmão Riley e parecia estar se movendo, girando em ondulações no sentido anti-horário. Não podia ser as drogas, porque Tom também percebeu. Ele se ajoelhou para ver melhor. Que merda é essa? O que você colocou aqui? É tinta ou... O diabinho cinza surgiu da água num flash com os dentes à frente e mordeu o pescoço de Tom. Ele gritou e caiu para trás, puxando o diabinho com ele. Eles caíram no chão e Tom forçou a criatura a se soltar, com sangue jorrando da boca dela e do ferimento de Tom. O diabinho caiu, deu um passo para trás para recuperar o equilíbrio e avançou em direção ao delegado, que sacou sua arma e atirou. O estrondo da arma foi ensurdecedor no pequeno posto de gasolina, e com um barulho, um pedaço de cabeça do diabinho explodiu em uma fina névoa rosa. O corpo caiu para trás e aterrissou na água negra, que então voltou a ser uma poça de líquido normal, clara e transparente. O diabinho havia desaparecido, e tudo isso levou apenas cerca de 3 segundos. Puta merda! Eu gritei. Tu viu isso, mané? Olhei pro Tom, que estava pressionando ambas as mãos contra o ferimento aberto no pescoço, me lançando um olhar que dizia: claro que eu vi, seu filho da puta! Ele conseguiu dizer: acho que talvez você devesse ligar pra alguém. Ai, meu Deus. Certo. Entrei em ação e peguei o telefone da loja e disquei. 1 segundo depois, o celular de Tom começou a tocar. Ele olhou pra mim e perguntou: você não tá me ligando agora, tá? Ai, meu Deus, me desculpe, é um hábito. Eu desliguei o telefone e disquei diretamente para a delegacia do xerife. A ligação durou 5 minutos e, quando terminei, coloquei $1,25 na caixa registradora. Venda número 7. Antônio estava começando a parecer melhor. Sua cor havia voltado quase totalmente, e ele nem pegou uma xícara de café quando entrou para começar seu turno. Ele deve ter finalmente conseguido descansar um pouco,
Porque, se eu não soubesse, teria quase classificado seu humor como alegre. O que tu tá fazendo, amigo? Fechei meu diário antes de responder. Nada demais. Respirando, envelhecendo, morrendo. O de sempre. Que é isso? Ele apontou pro livro. Ah, é o meu diário. Eu tenho escrito sobre o posto de gasolina nos últimos 2 meses. Sério? Sim, sério. Também comecei um podcast. Eu tento atualizá-lo todos os dias. Basicamente, sempre que algo estranho acontece por aqui. Tony ficou em silêncio por um segundo e fez uma cara como se tivesse acabado de se lembrar que havia deixado o fogão ligado. Você coloca tudo nesse podcast? Sim, por quê? Tipo, eu apareço nele? Sim. Por quê? Você usou meu nome verdadeiro? Nesse momento, eu percebi onde ele queria chegar com essa linha de questionamento. Ah, não. Menti. Obviamente usei um nome falso para proteger sua identidade. Ah, que bom, disse ele relaxando. Teria sido uma grande invasão de privacidade se você tivesse me exposto de verdade assim. Dá pra imaginar? Tony foi pro depósito e eu fiz uma nota mental para atualizar todos os meus posts no podcast e trocar Tony por um nome melhor e mais falso. Decidi que era hora de guardar o diário por um tempo. Quando olhei para cima, me deparei com uma cena completamente inesperada. Marlboro estava do outro lado do balcão, bebendo um refrigerante de cereja gelado. Ele não estava com seu uniforme habitual de cutista. Agora, vestindo uma camiseta do Bob Esponja, sob uma jaqueta jeans azul manchada e calças cargo, com uma grande mochila pendurada em um ombro. Eu sorri e disse: E aí, você também. Eu tô aqui pro de sempre. Depois de tudo que aconteceu, foi bom saber que eu estava errado. Qualquer culpa estranha que eu carregava por ter enviado o cutista à morte de repente diminuiu, e eu me senti 10 quilos mais leve. Peguei um maço de cigarros na parede e tentei puxar a conversa. Devo dizer que tô feliz que você ainda esteja vivo. Obrigado, você também. Acho que você deve estar muito animado com a festa, não é? Marlboro me encarou, com uma expressão no rosto implorando por uma explicação. Eu gosto de festas. Ele finalmente afirmou. Eu tava falando da festa de Samhain. Ele apertou os olhos e deu um sorriso estranho. Tenho certeza que ele estava confuso e provavelmente se perguntando de onde tinha vindo essa repentina generosidade de atenção. Sem o quê? Eu quis dizer, você sabe, a festa. Aquela que sua igreja deve estar organizando. Aquela coisa para a qual vocês estão se preparando há uma semana. Observei a cor sumir do rosto dele. Por um segundo, pensei que ele fosse vomitar no balcão. Comecei a perguntar se estava tudo bem. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Marlboro já havia se virado e saído correndo do posto de gasolina. Devia ser algo sério, porque ele saiu sem seus cigarros e definitivamente não pagou pela bebida gelada. Em situações como essa, a política do posto de gasolina exige que eu preencha um formulário de perda de estoque pelo roubo. Mas havia algo nesse cara que me fez sentir pena dele. Como quando um cachorrinho acidentalmente come todo o seu chocolate porque não viu o bilhete dizendo que você estava guardando para fazer brownies. E também porque ele é um cachorro. Peguei minha carteira e coloquei dinheiro suficiente na gaveta para cobrir a bebida gelada. Depois, peguei meu diário para fazer uma nova anotação. Essa parada não para de ficar mais doida.